Sejam bem-vindos a este incrível passeio por Portugal, um dos destinos mais encantadores e surpreendentes da Europa. Conhecido por sua história rica, paisagens deslumbrantes e uma cultura que mistura tradição e modernidade, Portugal é um país que cativa com sua autenticidade e calor humano. Dos azulejos coloridos de Lisboa, aos vinhedos do Douro, das praias douradas do Algarve, aos castelos medievais de Sintra, cada canto deste país respira beleza e história. Prepare-se para se apaixonar por cidades cheias de charme, sabores únicos e uma atmosfera que combina o antigo e o contemporâneo. Neste vídeo, vamos explorar os 10 lugares mais visitados de Portugal, aqueles que você precisa conhecer ao menos uma vez na vida. Então aperte os cintos e venha comigo nessa jornada pelo incrível Portugal. Torre de Belém, o guardião dos descobrimentos portugueses. A Torre de Belém, localizada à margem do rio Tejo, em Lisboa, é um dos monumentos mais emblemáticos de Portugal e um símbolo da Era dos Descobrimentos. Construída no século XVI, durante o reinado de D. Manuel I, a torre foi projetada pelo arquiteto Francisco de Arruda para servir como fortaleza defensiva e ponto de partida para os navegadores portugueses que exploravam o mundo. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e um dos locais mais visitados do país. Arquitetura e design. A Torre de Belém é uma obra-prima da arquitetura manuelina, um estilo que combina elementos góticos, renascentistas e mouros. Sua estrutura é composta por uma torre principal e um baluarte hexagonal, com 4 andares que incluem a Sala do Governador, a Sala dos Reis e a Capela. A fachada é adornada com esculturas de cordas entrelaçadas, esferas armilares e cruzes da Ordem de Cristo, símbolos do poder e da fé durante a época dos descobrimentos. História e significado. A torre foi construída entre 1514 e 1520 para proteger a entrada do porto de Lisboa e comemorar a expedição de Vasco da Gama à Índia. Além de sua função militar, a Torre de Belém também serviu como farol, alfândega e até prisão. Sua localização estratégica no rio Tejo a tornou um marco importante na defesa da cidade e um símbolo da expansão marítima portuguesa. Visitação e experiência. Os visitantes podem explorar o interior da torre, subindo escadas estreitas para alcançar os diferentes níveis e o terraço, que oferece vistas panorâmicas do rio Tejo e da cidade de Lisboa. O baluarte, com suas canhoneiras e guaritas, proporciona uma visão única da arquitetura militar da época. A área ao redor da torre, com seus jardins e vista para o rio, é ideal para passeios e fotos. A Torre de Belém é um testemunho da grandiosidade e da inovação da Era dos Descobrimentos. Sua arquitetura impressionante e sua história fascinante a tornam um destino imperdível para quem visita Lisboa, encapsulando a essência de uma época que transformou o mundo. Mosteiro dos Jerônimos, a joia da arquitetura manuelina. O Mosteiro dos Jerônimos, localizado no bairro de Belém, em Lisboa, é uma das obras mais impressionantes da arquitetura manuelina e um dos monumentos mais visitados de Portugal. Construído no século XVI, durante o reinado de D. Manuel I, o mosteiro foi projetado para celebrar a Era dos Descobrimentos e abrigar os monges da Ordem de São Jerônimo, que rezavam pela alma do rei e pelos navegadores que partiam em expedições. Hoje, é um patrimônio mundial da Unesco e um símbolo da riqueza e da grandiosidade de Portugal. Arquitetura e design. O Mosteiro dos Jerônimos é uma obra-prima da arquitetura manuelina, caracterizada por detalhes intricados, motivos marítimos e uma fusão de estilos gótico, renascentista e mouro. Destaques incluem Portal Sul, uma entrada monumental decorada com esculturas de santos, anjos e figuras bíblicas. Claustro,
um dos mais belos da Europa, com arcadas esculpidas, colunas torças e uma fonte central. Igreja de Santa Maria de Belém. O interior da igreja abriga os túmulos de figuras históricas como Vasco da Gama e Luís de Camões, além de uma abóbada impressionante sustentada por colunas finamente trabalhadas. História e significado. O mosteiro foi construído com recursos provenientes do comércio de especiarias, especialmente após a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama. Além de sua função religiosa, o Mosteiro dos Jerônimos serviu como local de descanso para os navegadores antes de suas viagens e como centro de estudo e oração. Visitação e experiência. Os visitantes podem explorar o claustro, a igreja e o antigo refeitório dos monges, que hoje abriga o Museu Nacional de Arqueologia. A igreja é aberta ao público para missas e visitas, enquanto o claustro oferece uma experiência tranquila e contemplativa, com suas arcadas e jardins. O Mosteiro dos Jerônimos é mais do que um monumento histórico, é uma obra de arte que encapsula a essência de Portugal. Sua arquitetura deslumbrante e sua história fascinante o tornam um destino imperdível para quem visita Lisboa, celebrando a herança de uma nação que moldou o mundo. Palácio da Pena, o castelo de conto de fadas de Sintra. O Palácio da Pena, localizado no topo da Serra de Sintra, é um dos castelos mais coloridos e românticos do mundo e um dos principais pontos turísticos de Portugal. Construído no século XIX por ordem do rei D. Fernando II, o palácio é um exemplo impressionante da arquitetura do romantismo, combinando estilos neogótico, neomanuelino, neo-islâmico e neo-renascentista. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e um símbolo da criatividade e da visão artística de seu criador, arquitetura e design. O Palácio da Pena é uma mistura exuberante de cores, formas e estilos arquitetônicos. Suas fachadas são pintadas em tons vibrantes de amarelo, vermelho e roxo, enquanto suas torres, cúpulas e varandas são adornadas com detalhes decorativos que lembram castelos de contos de fadas. Destaques incluem Terraço da Rainha, uma área ao ar livre com vistas panorâmicas de Sintra e do Oceano Atlântico. Pátio dos Arcos, um pátio interno com arcadas decoradas com azulejos e esculturas. Capela, uma pequena capela com vitrais e detalhes em madeira entalhada. História e significado. O palácio foi construído sobre as ruínas de um mosteiro jerônimo do século XVI, que foi severamente danificado pelo terremoto de 1755. Fernando II, um amante das artes e da natureza, transformou o local em um palácio de verão para a família real, criando um refúgio romântico cercado por jardins exuberantes. Parque da Pena. O palácio está rodeado pelo Parque da Pena, uma área de 200 hectares com trilhas, lagos, fontes e espécies exóticas de plantas. O parque foi projetado para ser um jardim romântico, com caminhos sinuosos e vistas surpreendentes. Visitação e experiência. Os visitantes podem explorar o interior do palácio, que inclui salas decoradas com móveis e objetos da época, como a Sala Árabe e a Sala dos Veados. O terraço oferece uma das melhores vistas de Sintra e dos arredores. O parque é ideal para passeios tranquilos, com destaque para o chalé da Condessa d'Edla, uma pequena casa de campo construída por D. Fernando II e sua segunda esposa. O Palácio da Pena é mais do que um castelo. É uma obra de arte que combina história, natureza e imaginação. Sua beleza deslumbrante e sua atmosfera mágica o tornam um destino imperdível para quem visita Sintra, encapsulando a essência de um país que celebra sua herança e criatividade. Alfama, o coração histórico de Lisboa. O bairro de Alfama, localizado no coração de Lisboa, é um dos mais antigos e charmosos da cidade,
conhecido por suas ruas estreitas, casas coloridas e atmosfera autêntica. Este labirinto de vielas e escadarias é um testemunho da história de Lisboa, sobrevivendo ao terremoto de 1755 e mantendo sua essência medieval. Alfama é também o berço do fado, a música tradicional portuguesa, que ecoa em seus bares e restaurantes, criando uma atmosfera única e emocionante. Arquitetura e design Alfama é um bairro de contrastes, onde a arquitetura medieval se mistura com elementos mouriscos e tradicionais. As casas, muitas vezes decoradas com azulejos e varandas floridas, são construídas em colinas íngremes, oferecendo vistas deslumbrantes do Rio Tejo. Destaques incluem Castelo de São Jorge. Localizado no topo do bairro, o castelo oferece vistas panorâmicas de Lisboa e uma viagem pela história da cidade. Miradouros, pontos de observação, como o Miradouro de Santa Luzia e o Miradouro das Portas do Sol, proporcionam cenários incríveis para fotos e momentos de contemplação. Sede Lisboa. A Catedral da cidade, construída no século XII, é um exemplo impressionante da arquitetura românica. História e significado. Alfama foi originalmente um bairro mouro e seu nome deriva da palavra árabe al-Hama, que significa fontes termais. Após a reconquista cristã, o bairro se tornou o lar de pescadores e trabalhadores, mantendo sua identidade única ao longo dos séculos. Hoje é um símbolo da resistência e da cultura popular de Lisboa. Cultura e tradições Alfama é o coração do fado, a música melancólica e poética que expressa a alma portuguesa. Bares e casas de fado, como o Clube de Fado e a Casa de Linhares, oferecem performances emocionantes que atraem visitantes de todo o mundo. O bairro também é conhecido por suas festas populares, como as Festas de Santo Antônio, que acontecem em junho e enchem as ruas de música, dança e comida tradicional. Visitação e experiência. Os visitantes podem explorar Alfama a pé, perdendo-se em suas ruas estreitas e descobrindo pequenas lojas, cafés acolhedores e becos escondidos. O Elétrico 28, um bonde histórico, é uma maneira encantadora de percorrer o bairro e suas colinas. À noite, o bairro ganha vida com a música do fado e a animação dos bares locais. Alfama é mais do que um bairro. É uma viagem no tempo e uma celebração da vida lisboeta. Suas ruas estreitas, vistas deslumbrantes e música emocionante o tornam um destino imperdível para quem visita Lisboa, encapsulando a essência de uma cidade que preserva sua história e tradições com orgulho. Ponte Dom Luís I, o símbolo do Porto e do Douro. A Ponte Dom Luís I, que liga as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, é um dos ícones mais reconhecidos de Portugal e um marco da arquitetura do ferro do século XIX. Projetada pelo engenheiro belga Théophile Seyrig, discípulo de Gustave Eiffel, a ponte foi inaugurada em 1886 e rapidamente se tornou um símbolo da inovação e da conexão entre as duas margens do Rio Douro. Com sua estrutura imponente e vistas deslumbrantes, a ponte é um dos pontos turísticos mais visitados do Porto. Arquitetura e design. A Ponte Dom Luís I é uma obra-prima da engenharia, com 2 níveis que servem a diferentes propósitos. Nível superior, com 395 metros de comprimento e 8 metros de largura, este nível é utilizado pelo metrô e por pedestres, oferecendo vistas panorâmicas do Rio Douro, das caves de vinho do Porto e das cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. Nível inferior. Com 174 metros de comprimento, este nível é usado por carros e pedestres, conectando as zonas ribeirinhas das duas cidades. A ponte é feita de ferro forjado, com arcos que se estendem sobre o rio, criando uma estrutura elegante e funcional. Sua altura de 45 metros acima do nível do rio permite a passagem de barcos, mantendo o tráfego fluvial ativo. História e significado.
A ponte Dom Luís I foi construída para substituir uma ponte pêncil antiga e se tornou um símbolo da modernização do porto no século XIX. Seu nome homenageia o rei Dom Luís I, que reinava na época de sua construção. A ponte não apenas facilitou o transporte entre as duas margens, mas também se tornou um ícone da identidade da cidade. Visitação e experiência. A ponte é um local ideal para caminhadas, especialmente no nível superior, onde os visitantes podem desfrutar de vistas espetaculares do Rio Douro e das cidades ao redor. À noite, a ponte é iluminada, criando um cenário mágico que reflete nas águas do rio. A área ribeirinha, tanto no porto quanto em Vila Nova de Gaia, é repleta de bares, restaurantes e caves de vinho do porto, oferecendo uma experiência completa para os visitantes. A ponte Dom Luís I é um destino imperdível para quem visita o porto. Sua arquitetura deslumbrante, vistas panorâmicas e significado histórico a tornam um símbolo da cidade, encapsulando a essência de uma região que celebra sua herança e inovação. Centro Histórico do Porto. Um labirinto de história e cultura. O Centro Histórico do Porto, classificado como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1996, é um dos bairros mais encantadores e vibrantes de Portugal. Localizado na margem norte do Rio Douro, este labirinto de ruas estreitas, edifícios coloridos e igrejas barrocas é um testemunho da rica história e cultura da cidade. O Centro Histórico é o coração do Porto, onde a tradição se mistura com a modernidade, criando uma atmosfera única e acolhedora. Arquitetura e design. O Centro Histórico do Porto é uma mistura de estilos arquitetônicos, desde o medieval até o barroco e o contemporâneo. Destaques incluem Ribeira, o bairro à beira-rio, com suas casas coloridas, restaurantes tradicionais e bares animados, é um dos pontos mais fotografados da cidade. Igreja de São Francisco, um exemplo impressionante da arquitetura gótica, com um interior ricamente decorado em ouro. Palácio da Bolsa, um edifício neoclássico que abriga salas luxuosas, como o Salão Árabe, inspirado na Alhambra de Granada. História e significado. O Porto tem uma história que remonta à época romana, mas foi durante a Idade Média que a cidade se tornou um importante centro comercial e cultural. O Centro Histórico preserva essa herança, com edifícios que contam a história de uma cidade que cresceu em torno do comércio de vinho do Porto e da navegação no Rio Douro. Cultura e tradições. O Centro Histórico do Porto é um viveiro de cultura e tradições. A Livraria Lelo, uma das mais belas do mundo, inspirou J.K. Rowling na criação de Hogwarts. O bairro também é conhecido por suas festas populares, como o São João, que enche as ruas de música, dança e balões. Visitação e experiência. Os visitantes podem explorar o Centro Histórico a pé, descobrindo becos escondidos, praças charmosas e miradouros com vistas deslumbrantes do Rio Douro. O Elétrico 1, um bonde histórico, é uma maneira encantadora de percorrer o bairro. À noite, a Ribeira ganha vida com música ao vivo e uma animada vida noturna. O Centro Histórico do Porto é mais do que um bairro. É uma viagem no tempo e uma celebração da vida portuense. Suas ruas estreitas, edifícios históricos e atmosfera vibrante o tornam um destino imperdível para quem visita o Porto, encapsulando a essência de uma cidade que preserva sua história e tradições com orgulho. Universidade de Coimbra, o berço do conhecimento em Portugal. A Universidade de Coimbra, fundada em 1290, é uma das universidades mais antigas da Europa e um dos principais pontos turísticos de Portugal. Localizada no topo de uma colina com vista para a cidade de Coimbra, esta instituição histórica é um patrimônio mundial da Unesco e um símbolo do conhecimento, da cultura e da tradição acadêmica portuguesa.
Com seus edifícios imponentes, bibliotecas deslumbrantes e jardins exuberantes, a Universidade de Coimbra oferece uma viagem fascinante pela história e pela educação, arquitetura e design. A universidade é um exemplo impressionante da arquitetura barroca e neoclássica, com destaque para a Biblioteca Joanina, uma das bibliotecas mais belas do mundo, construída no século XVIII, com estantes de madeira dourada, tetos pintados e uma coleção de livros raros. Paço das Escolas. O coração da universidade, onde se encontram a Torre da Universidade, a Sala dos Capelos, Sala de Cerimônias e a Capela de São Miguel, com seus azulejos e órgão barroco. Jardim Botânico, um espaço verde de 13 hectares, criado no século XVIII, que abriga uma vasta coleção de plantas e espécies exóticas. História e significado. A Universidade de Coimbra foi originalmente fundada em Lisboa, mas foi transferida para Coimbra em 1308, tornando-se o centro intelectual do país. Ao longo dos séculos, a universidade formou algumas das mentes mais brilhantes de Portugal, incluindo poetas como Luís de Camões e políticos como Antônio de Oliveira Salazar. Sua história está intimamente ligada à identidade nacional e ao desenvolvimento da ciência e da cultura em Portugal. Cultura e tradições. A universidade é conhecida por suas tradições acadêmicas, como a queima das fitas, uma festa estudantil que celebra o fim do ano letivo, e o traje acadêmico, composto por capa e batina, que ainda é usado pelos estudantes em ocasiões especiais. A República, uma forma de habitação estudantil única em Coimbra, também é uma parte importante da vida universitária. A Universidade de Coimbra é mais do que uma instituição acadêmica. É um monumento à história e à cultura de Portugal. Sua arquitetura deslumbrante, tradições únicas e importância histórica a tornam um destino imperdível para quem visita Coimbra, encapsulando a essência de uma nação que valoriza o conhecimento e a educação. Castelo de São Jorge, a fortaleza que guarda Lisboa. O Castelo de São Jorge, localizado no topo da colina mais alta de Lisboa, é um dos monumentos mais emblemáticos da cidade e um testemunho da rica história de Portugal. Com origens que remontam ao século XI, durante o período mouro, o castelo foi conquistado pelos cristãos em 1147 e se tornou um símbolo do poder real e da defesa da cidade. Hoje é um dos pontos turísticos mais visitados de Lisboa, oferecendo vistas panorâmicas deslumbrantes e uma viagem fascinante pela história. Arquitetura e design. O Castelo de São Jorge é uma fortaleza imponente, com muralhas robustas, torres de vigia e um fosso que refletem sua função defensiva. Destaques incluem Torre de Ulisses. Originalmente usada como torre de vigia, hoje abriga uma câmara escura que oferece vistas em 360 graus de Lisboa. Praça de Armas, um amplo espaço aberto que servia como área de reunião e treinamento para os soldados. Jardins e miradouros. O castelo é cercado por jardins exuberantes e miradouros que oferecem vistas espetaculares do Rio Tejo e da cidade. História e significado. O castelo foi construído pelos mouros no século XI e desempenhou um papel crucial na defesa de Lisboa durante a Reconquista Cristã. Após a conquista por Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, o castelo se tornou a residência real e o centro político do reino. Ao longo dos séculos, o castelo passou por várias reformas, mas manteve sua importância como símbolo de poder e resistência. Visitação e experiência. Os visitantes podem explorar as muralhas, torres e jardins do castelo, além de visitar o Museu do Castelo, que exibe artefatos arqueológicos e conta a história do local. A Câmara Escura na Torre de Ulisses oferece uma experiência única, com vistas em tempo real da cidade. O castelo também é palco de eventos culturais, como concertos e exposições.
O Castelo de São Jorge é mais do que uma fortaleza. É um testemunho da história e da cultura de Lisboa. Suas vistas deslumbrantes, arquitetura impressionante e significado histórico o tornam um destino imperdível para quem visita a cidade, encapsulando a essência de uma nação que valoriza sua herança e tradições. Praia da Marinha, a joia do Algarve. A Praia da Marinha, localizada no Algarve, é frequentemente considerada uma das praias mais bonitas da Europa e um dos destinos mais deslumbrantes de Portugal. Com suas falésias douradas, águas cristalinas e formações rochosas impressionantes, a Praia da Marinha é um paraíso para os amantes da natureza e da fotografia. Esta praia, que faz parte do Parque Natural da Costa Vicentina e do Sudoeste Alentejano, é um exemplo perfeito da beleza natural do litoral português. Arquitetura natural e paisagem. A Praia da Marinha é famosa por sua paisagem única, que inclui falésias douradas. As falésias de calcário, esculpidas pelo vento e pelo mar, criam um cenário dramático e deslumbrante. Arcos e grutas. As formações rochosas, incluindo o icônico Arco da Marinha, são ideais para exploração e fotografia. Águas cristalinas. O mar de tons azul turquesa é perfeito para nadar, mergulhar e praticar snorkeling. História e significado. A Praia da Marinha faz parte de uma região que tem sido habitada desde os tempos pré-históricos, com vestígios de ocupação humana que remontam a milhares de anos. Hoje, a praia é um símbolo da beleza natural do Algarve e um destino popular para turistas de todo o mundo. Visitação e experiência. Os visitantes podem acessar a praia por uma escadaria que desce das falésias, oferecendo vistas espetaculares ao longo do caminho. A praia é ideal para relaxar, nadar e explorar as formações rochosas. Passeios de barco são uma ótima maneira de descobrir as grutas e os arcos escondidos ao longo da costa. A Praia da Marinha é mais do que uma praia. É uma obra-prima da natureza que encapsula a essência da costa algarvia. Sua beleza deslumbrante e atmosfera tranquila a tornam um destino imperdível para quem visita Portugal, oferecendo uma experiência inesquecível à beira-mar. Convento de Cristo. A herança templária em Tomar, o Convento de Cristo, localizado na cidade de Tomar, é um dos monumentos históricos mais impressionantes de Portugal e um testemunho da rica herança dos cavaleiros templários. Fundado no século XII, o convento foi a sede da Ordem dos Templários em Portugal e posteriormente da Ordem de Cristo, que desempenhou um papel crucial na Era dos Descobrimentos. Hoje, o Convento de Cristo é um patrimônio mundial da Unesco e um dos pontos turísticos mais visitados do país. Arquitetura e design. O Convento de Cristo é uma obra-prima da arquitetura medieval e renascentista, com uma mistura de estilos que refletem sua longa história. Destaques incluem charola, a igreja original dos Templários, com uma planta circular inspirada na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, decorada com afrescos e esculturas. Claustro principal, um exemplo impressionante da arquitetura renascentista, com arcadas elegantes e uma fonte central. Janela do capítulo, uma janela manuelina ricamente decorada, considerada uma das obras-primas da arte portuguesa. História e significado. O convento foi fundado em 1160 por Gualdim Pais, o mestre dos Templários em Portugal, e serviu como sede da ordem até sua dissolução no século XIV. Após a extinção dos Templários, o convento foi entregue à Ordem de Cristo, que continuou a usar o local como base para suas atividades, incluindo o apoio às expedições marítimas portuguesas. Visitação e experiência.
Os visitantes podem explorar os diversos claustros, a charola, a igreja manuelina e as dependências do convento, que incluem salas de reunião, dormitórios e cozinhas. A janela do capítulo é um dos pontos mais fotografados do convento, com seus detalhes intrincados e simbolismo marítimo. O Castelo de Tomar, que faz parte do complexo, oferece vistas panorâmicas da cidade e da região. O Convento de Cristo é mais do que um monumento histórico. É uma obra de arte que encapsula a essência da herança templária e da era dos descobrimentos. Sua arquitetura deslumbrante e sua história fascinante o tornam um destino imperdível para quem visita Portugal, celebrando a riqueza cultural e histórica do país. E assim chegamos ao final da nossa incrível jornada por Portugal. Das colinas coloridas de Lisboa, aos vinhedos do Douro, das praias deslumbrantes do Algarve, aos castelos mágicos de Sintra, cada cantinho desse país nos conquistou com sua autenticidade, história e, claro, sua gastronomia deliciosa. Se você também se apaixonou por Portugal, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais aventuras pelo mundo. Até o próximo destino.